Olá, tudo bem? Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o jeitinho brasileiro. Ele pode até resolver alguns problemas no dia a dia, mas quando o assunto é saúde, principalmente saúde dos seus rins, esse jeito pode trazer consequências sérias. Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar como algumas atitudes aparentemente inofensivas podem, na verdade, causar ou acelerar doenças renais. Então fica até o final do vídeo e descubra como evitar cair nessas armadilhas. Então vamos lá conferir esse jeitinho brasileiro que pode afetar a saúde dos nossos rins? Vamos lá, começando aqui com a cartelinha de medicação. Sabe aquele remédio que você toma para dor de cabeça, às vezes para aliviar uma dor nas costas? Pois é, gente. Uso frequente e sem orientação médica de anti-inflamatórios, por exemplo, ele pode ser extremamente prejudicial para a saúde dos rins, tá certo? Por que isso acontece? Porque esses medicamentos, eles podem causar uma redução do sangue que chega para os rins, do fluxo sanguíneo que os rins recebem, tá certo? E isso acabar fazendo com que haja uma redução da função renal. E o pior é que muitas pessoas, elas tomam esses remédios diariamente sem saber desses riscos, tá? Então o primeiro jeitinho brasileiro que pode danificar a função dos nossos rins é a automedicação, é o uso de medicações sem a prescrição e sem o acompanhamento de uma equipe de saúde. Vamos agora à segunda situação em que o jeitinho brasileiro pode causar problemas, tá certo? Eu estou mostrando aqui para você uma série de sites na internet mostrando receitas naturais, tá? Então na internet é fácil encontrar dicas de receitas milagrosas para tudo, desde emagrecimento até cura de doenças. Mas atenção, muitos desses métodos, como o uso excessivo de chás, principalmente chás diuréticos, eles podem sobrecarregar os rins e causar danos renais seríssimos. Antes de você tentar qualquer tratamento alternativo, é essencial consultar um médico. O que pode parecer inofensivo pode ter consequências graves a longo prazo. A gente já sabe que alguns desses chás, eles estão associados à insuficiência renal, eles estão associados à insuficiência do fígado, lesão hepática, hepatite direto por essas medicações. Entendeu? Então antes de você sair daí, tem um problema renal, vai lá no Google e pesquisa no Google sobre um tratamento natural para doença renal, para pedra nos rins. Às vezes as orientações elas não têm um embasamento científico, tá? Numa medicina baseada em evidência, e isso pode trazer sérias consequências. Então o segundo jeito brasileiro é fazer tratamentos naturais sem o acompanhamento de uma equipe de saúde, tá bom? Não faça nem automedicação e nem use remédios naturais por conta própria, porque eles podem trazer também malefícios. Outra coisa super importante e é o terceiro aspecto do jeitinho brasileiro que pode causar grandes problemas, tá? É você estar lá, evitando a realização de exames de rotina, tá? Então, uma atitude comum é evitar coleta desse check-up, tá? Principalmente pessoas que não têm aparentemente nenhuma doença, achando que está tudo bem, que está tudo certo, tá? E isso pode ser um engano, porque a doença renal crônica ela é traiçoeira e muitas vezes ela não apresenta sintomas em estágios avançados, tá bom? Então o melhor é manter os exames em dia, especialmente dosar a creatinina, avaliar a função renal, porque isso pode detectar problemas precocemente, antes que seja tarde demais. A gente sabe que grande parte dos pacientes que têm doença renal crônica, eles não apresentam dor, tá? Então já falou isso em vários vídeos aqui, rim não dói, o rim ele não causa dor importante, a não ser que seja pedra nos rins, tá? Mas muitos pacientes chegam em estágios de o rim funcionar 15%, funcionar 10%, o médico indicar diálise e o paciente não está sentindo nada. Aliás, o último vídeo, eu vou deixar até aqui a sugestão embaixo, foi sobre isso, como é que o médico ele se comporta frente a um paciente que não sente nada e tem que indicar diálise na primeira consulta, onde aí você não estabeleceu ainda uma relação médico-paciente adequada, uma confiança nessa relação. Então, como não acontece dor, como não sai sangue na urina, como a urina não fica espumando, que você logo percebe, então é mais interessante fazer exames mesmo sem ter nenhum problema, dosar creatinina com frequência, principalmente se você já tem diabetes, se você já tem hipertensão,
fatores de risco para a doença renal crônica, tá? Então não caia nesse jeitinho brasileiro de não fazer exame achando que está tudo bem. Vamos lá ao quarto fator do jeitinho brasileiro. E isso tem relação com dietas extremas e desequilíbrio nutricional, tá? Então aqui várias tabelas mostrando alimentos que, pelo ditado popular, elas são proibidas ou devem ser usadas por pessoas, tá? Então, muita gente, na tentativa de emagrecer ou então de melhorar a saúde, elas adotam dietas extremamente restritivas, cortando nutrientes essenciais ou então exagerando em outros que não deveriam ser exagerados, tá? Isso pode causar um grande desequilíbrio e afetar a saúde dos rins diretamente, tá? Por exemplo, você tem uma dieta rica em proteína em pessoa que tem disfunção renal, isso pode sobrecarregar a função dos seus rins, tá? Outro problema, o excesso de sal em pessoas que têm doença renal pode fazer uma sobrecarga, tá? Esse rim não consegue jogar para fora esse sal e a pressão sobe. Então, nunca é interessante a gente fazer dietas, tá? Em grandes extremos, com consumo exagerado de um macronutriente, ou então um consumo reduzido ou então ausente de certos nutrientes que são fundamentais para a nossa saúde. Então a gente precisa fazer uma dieta sempre com acompanhamento nutricional para evitar essas discrepâncias e que podem causar prejuízo aos nossos rins. Outra coisa, gente, super importante é desconsiderar a importância da hidratação adequada, tá certo? Então, muitos acham que beber pouca água não é um grande problema, tá? E que isso pode ser compensado com refrigerante, isso pode ser compensado com suco, tá? Com leite, mas assim, a hidratação é fundamental para a saúde dos rins e beber água de verdade, tá certo? A gente sabe que a falta de água, ela pode concentrar toxina nos rins, tá? Aumentar importantemente o risco de pedras de litíase urinária e além de outros problemas, né? Não só em relação à saúde dos rins, da pele e de outros órgãos também, tá? Então não subestime o poder de beber água ao longo do dia, se hidrate, embora a gente saiba assim que outras pessoas, elas acham que só beber água resolve, tá? Então, beber água é muito importante, principalmente para prevenir litíase urinária, mas só beber água não te garante saúde dos rins. Veja o conjunto de fatores que você precisa seguir para ter saúde renal e ficar cada vez mais longe dos problemas renais que trazem uma grande dor de cabeça, tá? Então, beba muito líquido e principalmente você priorize a água, pelo menos 50% da sua ingesta de líquido em 24 horas deveria ser de água, tá? Então não subestime a importância de ingerir líquidos. Concluindo então, a próxima vez que você pensar em dar um jeitinho brasileiro para resolver algo relacionado à sua saúde, principalmente da saúde dos rins, lembre-se, os rins são órgãos muito sensíveis e fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Cuide deles com responsabilidade, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, se, claro, essas informações trouxeram algum benefício para você, tá? Deixa aí embaixo seu comentário, quero saber se você já conhecia esses riscos, se você tem alguma sugestão de algum outro tema, tá? Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, prevenir é o melhor remédio. Até mais!